Fala aí, galera do Jogada 10, estou aqui de novo. O Brasil venceu a Sérvia por 2-0, estava tudo muito bem, tudo muito bom, ótima estreia. Mas aí o Neymar se machucou, o Danilo se machucou. E as duas contusões são mais graves do que se imaginavam. Talvez os dois não voltem ainda nessa primeira fase. O Brasil estava livre de contusões até agora, talvez uma das únicas seleções das principais que não teve problemas de contusões. Vamos lembrar da França, que teve muitos jogadores cortados ao longo da preparação e durante a competição. E agora, numa tacada só, o Brasil perde dois jogadores, dois titulares do time e nada menos do que o principal jogador, o principal astro da seleção, o Neymar. Ontem a gente conversou aqui, eu falei com vocês aqui, sobre o fato de que o Neymar não é mais a única figura importante da seleção, o time não roda todo em volta dele, ele não é a estrela solitária desse time dessa seleção brasileira do Tite, depois que vários jovens entraram jogando bem na fase final da preparação. E que essa era uma boa notícia. Mas é claro que ninguém queria que o Neymar, principal jogador do Brasil, se machucasse. O fato é que talvez a contusão dele, a saída dele, sobretudo se for só nessa primeira fase, não faça tanta falta. É possível remontar o time de outra forma, colocar o Paquetá fazendo a função dele, colocar o Bruno Guimarães em campo, colocar o Rodrigo na vaga do Neymar. Então é possível se adaptar. Claro que ninguém vai ser como o Neymar, ninguém se prende a bola como o Neymar, ninguém preocupa adversários como o Neymar, mas é uma situação que é possível resolver, sobretudo se tiver a condição de o Neymar voltar depois para a segunda fase, na fase de mata-mata, a fase mais complicada. Agora, impressionante como o Neymar se machuca em Copas do Mundo. Desde que ele disputa Copas do Mundo, 2010, 2014, ele sempre se machucou. 2014 se machucou na Copa do Mundo, 2018 não se machucou durante a Copa do Mundo, mas se machucou antes e não chegou nas melhores condições da Copa do Mundo. E nessa Copa, que ele estava na ponta dos cascos, uma preparação que ele tinha feito muito bem, estava em forma, está jogando, no PSG também, se machuca logo no primeiro jogo, é muito azar, mas também é também o jeito do jogo do Neymar. Ele prende muito a bola, ele segura a bola, ele é muito vítima das faltas dos adversários. Ontem o Brasil, por exemplo, sofreu 12 faltas, 9 foram em cima do Neymar. O Neymar é o jogador que mais sofreu falta num jogo do Brasil em muito tempo. Então tem isso também. Enfim, Neymar fora, mas é possível resolver. Tem uma outra questão. Eu acho que essa, por incrível que pareça, é a mais delicada para o Tite resolver nesse momento. E nós estamos falando da saída do principal jogador da seleção brasileira, o Neymar. Mas na outra posição, na lateral direita, é que eu acho que de alguma forma o Tite arrumou sarna para se coçar. Por quê? Porque ele convocou o Daniel Alves. Daniel Alves, que não faz uma boa temporada no futebol mexicano, sua passagem pelo Barcelona, sua volta foi muito abaixo do que esperava. Ele é um jogador muito veterano, ele pode estar em forma, mas ele não aguenta mais o ritmo de jogo e o ritmo, sobretudo, imposto nessa Copa do Mundo, que é uma Copa muito física, de jogadores muito jovens, mas ele está convocado. E ele é o titular, ele é o reserva imediato do titular Danilo, que está fora também da primeira fase. O que o Tite vai fazer? Será que ele vai com o Daniel Alves nesse segundo jogo contra a Suíça? Ou ele vai com o Militão? Essa é a questão central, é a questão mais delicada para o Tite resolver. Por coerência, deveria ir o Daniel Alves, que ele foi a convocação dele foi muito defendida pelo Tite e pela comissão técnica, porque é um jogador diferente, porque é de grupo, porque é construtor e tal. Porém, o jeito, não só a questão física, mas e técnica atual do Daniel Alves, mas o jeito de o Daniel Alves jogar atualmente não combina com essa seleção. Essa é a questão. O Danilo é um lateral que sobe muito pouco para o ataque, é o lateral que fica, o outro lado do lateral esquerdo da seleção brasileira, o Alexandre. Esse cara é o cara que avança mais. A seleção brasileira tem os jogadores, os pontas abertos, então o lateral avança muito pouco. E o Daniel é um lateral quase que um armador pelo meio. Mas o Brasil precisa de mais um armador pelo meio? Será que a função dele seria importante? Ou a opção do Tite seria a mais razoável e a que mexe menos na estrutura do time, que seria colocar o Militão como lateral direito. Já jogou como lateral direito, sabe jogar como lateral direito defensivo, joga como zagueiro também. Essa seria a opção. Ele poderia fazer exatamente a função que fez o Danilo no primeiro jogo, que tem feito o Danilo,
e isso não atrapalharia a estrutura da seleção brasileira. A entrada do Daniel Alves, mais do que a perda física, e essa é uma Copa, repito, muito física, tem uma questão da estrutura do time. Esse é o nó que o Tite vai ter que resolver até o jogo de segunda-feira, o segundo dessa primeira fase da Copa do Mundo. Vinha tudo muito bem para o Brasil, essas duas contusões embaralham um pouco as coisas, deixam um pontinho de preocupação na trajetória brasileira na Copa do Mundo. Certo, pessoal? Valeu, o recado está dado, é isso aí.